Aqui a polícia sempre fala mais alto. Muito boa tarde, Litoral Norte. Estamos começando mais um programa do Caçula, aqui pela TV Canal 20 da NET. Lembrando que hoje é 22 de agosto de 2014, nós estamos ao vivo, é 12h30 pontualmente, estamos começando o nosso programa. E olha, daqui a pouquinho uma entrevista exclusiva com um dos sobreviventes lá do Carandiru, aquela ocorrência que aconteceu lá em 1992, lá na Casa de Detenção em São Paulo. Um dos presos, né, que sobreviveu ali na hora que aconteceu aquela invasão, aquele confronto entre a polícia e os presos, ele vai nos dar, já nos concedeu a entrevista, vocês vão assistir, ele dá depoimentos impressionantes, é polêmica, a entrevista é polêmica, eu vou avisar que muita gente vai ficar impressionado com o que ele relata, né? E lembrando que esse é o depoimento de um sobrevivente. Não quer dizer que seja realmente a expressão total da verdade. Quer dizer, ele está dando o depoimento dele como uma pessoa que estava lá, encarcerada, né, cumprindo a sua pena. Então ele está relatando o que ele viu, que ele presenciou. E aí, é claro, a justiça, até hoje, né, 22 anos depois, a justiça está apurando aí, e os policiais militares foram levados aí a julgamento, etc., mas isso cabe à justiça. Então, eu particularmente, como policial e como cidadão, eu tenho a minha opinião sobre o que aconteceu. Mas como jornalista, eu não posso emitir a minha opinião. Aqui eu sou imparcial e você sabe que quem é jornalista e apresentador de televisão, ele também é formador de opinião. Então, eu não posso emitir a minha opinião sobre o que aconteceu. Nós estamos só relatando os relatos, o depoimento, estamos colocando no ar o depoimento dele, o relato dessa pessoa que sobreviveu aí ao Carandiru, que hoje é um pastor evangélico. Claro que eu também, futuramente, pretendo entrevistar policiais que estavam lá nessa ocorrência. Então, a gente vai ouvir aí sempre os dois lados, né, com imparcialidade. Mas é impressionante, viu? É uma entrevista polêmica. E hoje vai ao ar a primeira parte dessa entrevista, né? A segunda parte vai na segunda-feira, porque é uma entrevista longa aí, mas com relatos surpreendentes, né? E nós temos imagens, nós temos também depoimentos de jornalistas, né, sobre essa ocorrência que aconteceu lá em São Paulo, na Casa de Detenção, no dia 2 de outubro de 1992. Naquela época, inclusive, como policial, eu trabalhava no DEIC, lá em São Paulo, próximo, né, bem próximo lá ao quarteirão, né, no bairro do Carandiru. O DEIC até hoje é lá, na Avenida Isaac Nash, e o Carandiru ficava, a Casa de Detenção, na Avenida Taliba Leonel, do outro lado, né, do outro lado do quarteirão. Então eu estava lá na época também, mas eu não vou emitir a minha opinião pessoal aqui. Como jornalista, a gente tem que fazer o nosso papel. São 12 horas e 34 minutos. Então, daqui a pouquinho, essa entrevista é exclusiva. Põe exclusivo, hein, Luísio? Põe exclusivo que deu trabalho para fazer. Olha só, a Polícia Federal aqui do Litoral Norte, o Departamento de Polícia Federal, também vai estar conosco aqui no programa do Caçula. Nós vamos dar informações, principalmente sobre passaporte, né? Como você tira o seu passaporte, aonde que você vai tirar agora. Não é mais lá em São Sebastião. Agora, para você tirar o seu passaporte, é no Shopping Serra Mar. O que precisa, qual a documentação, precisa levar fotografia, tudo que a Polícia Federal puder agora divulgar, que é de utilidade pública, vai estar aqui também conosco. Nós já acertamos ontem lá com os agentes da Polícia Federal aqui do Litoral Norte. Vão estar aqui conosco também no programa do Caçula. Lembrando que a Polícia Militar, toda quarta-feira, viu? Toda quarta-feira, nós teremos a presença de um oficial da Polícia Militar ou de um praça, né? O praça é aquele que ele não é oficial, vai de soldado até
subtenente. Agora, de oficial para cima, todos vão participar aqui do programa toda quarta-feira. O coronel Nilson Souza Silveira, que é o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, ele esteve conosco aí no último programa, dando uma entrevista aí, muita repercussão, já chegaram vários e-mails, inclusive, né, com perguntas aí para o coronel, para o capitão Daniel, que vai estar conosco quarta-feira, o capitão Daniel Lemes Garcia, que é o comandante da 2ª Companhia de Polícia, que fica dentro do 20º Batalhão, aqui em Caraguatatuba. Então também a Polícia Militar participando, a Polícia Federal, a Polícia Civil. O programa do Caçula agora bem voltado à utilidade pública, a ajudar o cidadão de bem, também com informações aí de como proceder quando ele necessitar dessas forças policiais, tanto a Polícia Civil, Militar ou Federal. 12h36. A Luiz está lembrando que a gente tem que ir para um rápido intervalo comercial, mas nós já voltamos em seguida com um depoimento de um jornalista sobre a ocorrência do Carandiru e também já a primeira parte da entrevista com o pastor João Luiz Santana, que é pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus, né, Ministério Novas de Paz de São José dos Campos, e é um ex-sobrevivente do Carandiru. Inclusive ele fez um DVD que vai lançar em breve, a gente vai trazer aqui no programa, onde ele relata detalhes surpreendentes aí dessa ocorrência. Mas ele narra com precisão, ele narra com detalhes, e ele fala, inclusive, do momento em que começou a rebelião, que não foi uma rebelião, segundo ele, né? Foi uma briga entre os presos, mas que houve a intervenção da polícia. Inclusive, ele comenta, né? Acho que na segunda parte da entrevista, das mortes aí do Ismael Pedrosa, que era o diretor da casa de detenção. Ele era diretor, naquele dia no que aconteceu a ocorrência, o Ismael Pedrosa estava como diretor. Anos depois, ele já estava aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté, e ele foi assassinado em Taubaté, né? Segundo informações, segundo corre aí, correu na imprensa aí, poderia ser a mando de uma facção criminosa. E o coronel Biratã, que era o coronel comandante da ação da Polícia Militar lá na casa de detenção naquele dia, também foi assassinado anos depois aí, mais recentemente, né? E a primeira pessoa que foi acusada foi a própria namorada do coronel Biratã, mas acabou sendo absolvida. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. DK Bar e Restaurante, recém-inaugurado no centro de Caraguá. Servimos almoço executivo com preços acessíveis, variando de R$ 17 a R$ 22 por pessoa, com pratos variados todos os dias. Happy Hour de quarta a sábado a partir das 18 horas. Aos sábados até às 4 da tarde, servimos a melhor feijoada da cidade, por R$ 25 por pessoa. Neste mês de agosto, servimos nosso prato para o Caraguá Agosto. Venha saborear. DK Bar e Restaurante, localizado no centro de Caraguá, na Rua Major Aires 121. Ele é meu grande amigo e companheiro. A gente brinca e se diverte pra valer. Meu prazer é vê-lo sempre alegre e feliz, bonito, forte, cheio de vida, saúde e energia. Por isso, para ele eu dou sempre o melhor. Premiata. Faz bem cuidar bem. A Lion Zeladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com seriedade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias, recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Lion Zeladoria Especializada, serviços com qualidade. Polo Hotel.
conforto, praticidade com economia. O hotel oferece atendimento personalizado com confortáveis e modernas instalações. Polo Hotel está preparado para tornar sua hospedagem mais especial com profissionais altamente capacitados, proporcionando conforto, praticidade com economia. Polo Hotel, novo conceito de hospedagem. Reservas pelo telefone 3876-5000. Endereço: Rua República de Israel 60, Jardim Oswaldo Cruz, em São José dos Campos. Bem, amigos, já estamos de volta com o programa do Caçula. É meio-dia e 41, 12 horas e 41 minutos. E olha, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui um pouquinho da festa que aconteceu ontem aqui na TV Canal 20. Aconteceu uma festa aqui ao vivo durante o programa do Mazei, onde foi aniversário do Mazeizão. O Mazei ontem completou aí mais um ano de vida. E nós fizemos uma pequena festinha aqui no programa do Mazei e foi ao vivo, né? E foi uma surpresa, ele estava apresentando o programa de esportes e falando de futebol, não falou do Palmeiras, que o Palmeiras tá ruim, né? O time dele tá ruim. Mas estava falando de futebol aí, o Luiz dá risada, mas é verdade, o Palmeirão não está muito bem. E o que aconteceu é o seguinte, de repente a gente entrou, né? Ao vivo, tudo filmado e tal, com a mãe do Mazei segurando um bolo, né, para comemorar o aniversário. Então veio a mãe, a filha, a Pietra e a Dona Ivone, né, a mãe do Mazei, e muitos amigos, inclusive eu estava junto. Então a gente vai colocar isso, né, uma reprise aqui do depoimento que eu fiz para o Mazei, porque muitos amigos fizeram depoimentos e foi colocado no ar também. E inclusive o prefeito Antônio Carlos, né, o Dr. João Barbosa Filho, que é delegado de polícia, diretor do DINTER 1, o Dr. João Barbosa, que é jornalista também, é comentarista lá com o Mazei na Rádio Caraguá FM. O Dr. João Barbosa perdeu ontem um parente e ele estava no velório, mas mesmo assim, ele estava em Araraquara no velório, mas mesmo assim ele entrou ao vivo aqui, no momento em que a gente estava comemorando aqui no estúdio, né, o aniversário do Mazei. O Dr. João deu depoimento também ao vivo pelo telefone. Então, a gente vai colocar aí, ficou muito bacana, viu? E eu agradeço, né, muito ao Mazei. O Mazei é diretamente o responsável pela minha carreira no rádio e agora na televisão, aqui na TV Canal 20, esse sucesso, graças a Deus, em 2 meses que eu estou aqui no Canal 20, eu estou tendo uma popularidade, um reconhecimento do nosso trabalho o tempo todo, aonde eu vou, no banco, eu vou na praça, na delegacia. Ontem no restaurante que nós estávamos comemorando, o restaurante Fornalha Grill, onde foi comemorado o aniversário do Mazei, muitos amigos se aproximavam da mesa onde eu estava com o Mazei. Caçula, tu assiste o seu programa todo dia, está um sucesso. Graças a Deus, graças a você, telespectador, viu? Que nos honra aí com a sua audiência. Eu quero agradecer de coração. O programa aqui é feito para o cidadão de bem. A gente vai execrar sempre o bandido, com certeza. Os marginais aqui não tem vez. Claro, a gente vai sempre, né, dentro respeitando a lei, respeitando as normas, a lei de imprensa, né, principalmente. Eu tenho 31 anos já de jornalismo, sou jornalista há 31 anos e policial civil há 28 anos. Então, como a primeira profissão de jornalista é anterior, então a gente tem uma ética aqui, né? Então muita gente fala, Caçula, que você tinha que ser mais agressivo, tinha que falar um pouco. Não, a gente está fazendo tudo para, sabe, tem que ter um equilíbrio também, né? Então a gente execra aqui
o marginal, o criminoso, quando ele merece, quando ele está cometendo crime, mas o mais importante é passar informações para a população de bem e fazer utilidade pública, o que a gente faz auxiliando com o Momento Animal, né? Falando sobre os crimes contra animais, falando do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar. Isso é o mais importante. Então, o foco do nosso programa também são grandes reportagens, grandes entrevistas aí para os nossos telespectadores do Litoral Norte. Lembrando que nós estamos preparando uma reportagem investigativa polêmica também. Essa vai dar muito trabalho, essa vai dar muita repercussão, vai desagradar muita gente, que é uma reportagem que nós estamos preparando, sobre o delegado Fleury, Sérgio Fernando Paranhos Fleury. Segundo, muitas pessoas, segundo uma determinada corrente, ele é o delegado mais eficiente, o melhor delegado da história da Polícia Civil, o melhor que já houve. E uma outra corrente diz que ele é assassino, torturador, chefiava o Esquadrão da Morte. Nós vamos colocar aqui uma matéria sobre isso, caprichada, completa aí para vocês também, que vale a pena, porque 35 anos depois da morte do Fleury, aqui no Yacht Clube Ilhabela, 35 anos depois veio à tona agora esse comentário, as investigações, veio tudo à tona 35 anos depois, com essa Comissão da Verdade criada aí pelo governo da presidente Dilma. Então foi feita aí uma Comissão da Verdade e eles estão falando aí sobre vários crimes que aconteceram na ditadura e o Fleury voltou aí a falarem sobre o Fleury, a comentarem e surgiu aí uma novidade que nós vamos colocar aqui em primeira mão, com exclusividade no programa do Caçula. Vamos à entrevista tem o depoimento do Caco Barcelos, né, o Aloysio? Há uma matéria feita aí com o jornalista, foi feita pelo jornalista Caco Barcelos, da Rede Globo, sobre o que aconteceu no Carandiru. E depois, logo em seguida, a gente já vai colocar a entrevista com o pastor João Luiz, sobrevivente lá dessa ocorrência no Carandiru em 1992. Vamos ao Caco Barcelos aí. Pelo relato dos presos, a violência começou aqui nessa escadaria de acesso ao segundo andar. À frente dos PMs estava uma unidade de elite, o GAT, sob as ordens do comandante Vanderlei Mascarenhas. Os presos contam que muitos feridos foram lançados dos andares mais altos pelo buraco do elevador. Ainda segundo os presos, o grande massacre foi aqui no terceiro andar. Só nesta cela, 7 pessoas morreram. Tinha um pano aqui, eles abriram e enfiaram a metralhadora aqui e mataram todo mundo. Nesta cela 9375 moravam 14 presos. Todos foram mortos. Aqui dentro, a marca de violência por toda parte. Veja só, este colchão todo sujo de sangue. Aqui na parede, muitas marcas de tiros de metralhadora. Os presos contam que alguns tentaram se proteger aqui, em cima da cama, e foram metralhados de baixo para cima. Você pode notar que aqui estão as marcas dos tiros, indicando que o sentido foi de baixo para cima. Quem escapou da morte traz no corpo as marcas da violência. Como é que você conseguiu escapar? Tinha acabado a munição. De quem? Dos policiais. O que foi isso aí, amigo? Explosão. Explosão de quê? Bomba de gás que eles jogaram na chefia lá embaixo. Uma das maiores brutalidades aconteceu nesse corredor com as pessoas que estavam feridas. Os próprios presos eram obrigados a carregá-los até esta sala, a barbearia do pavilhão 9. Depois, os PMs jogavam os cães aqui dentro. Por que jogavam os cães aqui para dentro? Para eles não ter o trabalho de matar, eles deixavam para os cachorros fazer esse serviço. Bom, tá aí, essa é uma entrevista, uma matéria que foi feita pelo Caco Barcelos, da Rede Globo, isso na época, O Caco tá até bem novinho, o Aloysio está falando, o Caco tá um caquinho ali, tá bem novo ainda. Mas olha, o que acontece é o seguinte, então eu quero só dizer uma coisa importante. O pastor João Luiz, ele também, uma das coisas que eu fiz questão de falar com ele, e ele veio ao programa também por isso, é para passar a experiência de vida dele, passar uma mensagem para aqueles que ainda, estão com... Tem gente que está pensando em entrar para o mundo do crime
E o depoimento do pastor é muito importante. Na segunda parte da entrevista, que vai acontecer segunda-feira, vocês vão ver que ele fala que não compensa. Que quem estiver agora entrando nesse mundo de droga, de crime, sabe, é barca furada. Então o pastor João Luiz, ele dentro ainda do Carandiru, ele se regenerou, ele foi para a igreja, ele encontrou um novo caminho. Hoje ele é uma pessoa de bem, ele casou, ele tem filhos, eu conheci a família do pastor. Quer dizer, então e são vários aí que se regeneraram. Então essas pessoas que cometeram crimes e depois voltaram para o caminho do bem, essas merecem o nosso respeito. Por isso que eu fiz questão também de trazê-lo aqui. Eu não tenho muito interesse em ir numa cadeia e entrevistar um bandido que continua no mundo do crime. Isso não. Eu acho que eu não vou usar o meu programa para isso. Se o cara continua no caminho do crime, ele vai dar, né, quem está assistindo vai ter o exemplo. Então eu vou continuar, vou entrar também, o caminho do crime é bom. Então eu não tenho muito interesse não, a não ser casos assim de grande repercussão, né, que nem o Marcelo Rezende fez lá com o Pedrinho Matador. Aí sim, é um caso de grande repercussão, mas entrevistar um vagabundo comum, um bandido comum que está na cadeia cometendo crime, não, isso não. Nosso programa aqui é para colocar, sabe, pessoas boas no ar e colocar boas informações, bons exemplos, né? E o pastor João Luiz, ele está dando um bom exemplo, porque ele já está fora do crime há muitos e muitos anos. E ele, hoje, ele prega isso lá na igreja para que ninguém entre no mundo das drogas e no mundo do crime. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque ele é uma pessoa que a gente que pode contar o que ele passou, e ele viveu no inferno realmente, que é a cadeia, a casa de detenção, aquilo ali era um inferno, independente do que aconteceu nesse dia que houve o confronto dos presos, dos policiais, independente disso, ali é um inferno. Então ele viu que, né, o caminho do bem é que ele deveria seguir e é o que ele está fazendo, por isso que ele está, né, dando esse depoimento aqui no programa. Vamos à entrevista com o pastor João Luiz, que vocês vão se surpreender aí. Bem, amigos, hoje nós estamos aqui no programa do Caçula com o pastor João Luiz Santana, que é pastor lá da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Campos, Ministério Novas de Paz, e está fazendo um trabalho muito importante lá em São José dos Campos, porque ele é um sobrevivente daquela ocorrência que aconteceu lá na Casa de Detenção em São Paulo, no Carandiru, no dia 2 de outubro de 1992. E ele na época estava preso no Carandiru, né? Ele era um detento lá cumprindo pena, e depois disso ele conseguiu sobreviver, né, àquela ocorrência que a imprensa na época rotulou de massacre do Carandiru. Então aconteceu a invasão, houve toda aquela movimentação, tiros, etc., o confronto, né, entre a polícia e também os detentos, e aí o pastor João Luiz, na época, jovem ainda, com 20 e poucos anos, estava lá cumprindo pena, né? Ele que havia cometido crimes em São José dos Campos, foi para lá e sobreviveu. Então ele vai contar para a gente aqui detalhes de como foi esse fatídico dia 2 de outubro de 1992. E além disso também nos contar como foi que ele saiu, né, dessa vida do crime, ele encontrou o caminho do bem, ele aceitou Jesus, né, e aí foi para a Igreja Assembleia de Deus. Pastor João Luiz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, pastor? Prazer em ter o nosso programa aqui. E já vamos começar, né, direto. Por que você foi preso? Você cometeu quais crimes em São José dos Campos? Olha, caçula, eu tive a infelicidade de já ingressar já no mundo do crime com 14 anos. E com 18 anos eu já estava dando entrada já numa penitenciária. E eu tive a infelicidade de cometer crimes de assalto à mão armada em São José, homicídios, latrocínios. Isso aí vieram me acarretar alguns anos de prisão. Quer dizer, isso tudo ainda jovem, né? Ainda jovem. Eu tinha isso tudo, esses crimes eu cheguei a cometer na faixa de 1 ano e meio a 2 anos apenas. Quer dizer, você já
passou para a maioridade e começou a responder os processos, foi preso, foi condenado. E como é que você saiu de São José dos Campos para o Carandiru, em São Paulo? Olha, a princípio eu fiquei preso na cidade de Caçapava. E como é uma comarca, um presídio pequeno, e a pena minha na época já era uma pena alta, eu fui então transferido para a casa de detenção ali de São Paulo no ano de 1987. A sua pena, a totalidade dela chegava a quantos anos? Ela chegaria mais ou menos a 56 ou 60, mas ela chegou em 34 anos e meio. Quer dizer, ela foi reduzida a 34. 34 anos e meio. Daí você é levado para o Carandiru, para a casa de detenção em São Paulo, e como todos os presos, né, que chegam no Carandiru, eles vão para o pavilhão 9, que é o pavilhão mais pesado, né, digamos assim, né? O pavilhão 9, ele era tido na época como o pavilhão de primários, né? Então todos os presos, pessoas que chegavam ali na casa de detenção pela primeira vez, ele era ingresso lá no pavilhão 9. Ele recebia um número, né, não era chamado mais pelo nome, mas sim pelo número, e ali ele passava a sua vida ali até ele adquirir a sua liberdade. Tá certo. E como é que era o dia a dia lá? O seu convívio com os agentes penitenciários, com os demais detentos? Quer dizer, até acontecer essa ocorrência, né, do dia 2 de outubro de 92, até então você tinha uma vida ali dentro, uma rotina, né, de cadeia, né? O convívio com os agentes é um convívio meio que restrito. O preso não pode conversar muito com eles e vice-versa. Mas lá na detenção abria a nossa cela 8 horas da manhã, todas as celas, e fechava às 5 horas da tarde. O pavilhão 9 tinha mais ou menos 1.400 celas, 1.500 celas. O pavilhão 9 tinha mais ou menos quase que 2.000 presos. Então era quase 2.000 homens soltos. Só no pavilhão 9? Só no pavilhão 9. A casa de detenção em si, ela comportava, na época em que eu estava lá, ela chegou para bater um número de quase 10.000 presos em todos os pavilhões. Então só no pavilhão 9 era quase 2.000. E os 2.000 presos, eles ficavam soltos das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Uns trabalhavam, outros estudavam, outros iam para o campo e outros ficavam sem fazer nada. E nesse dia que aconteceu essa ocorrência, que supostamente seria uma rebelião, depois houve a invasão e aí houve o confronto, né, com a polícia. Nesse dia, vocês, né, todos que estavam ali dentro da casa de detenção, todos sabem a verdade realmente de como começou tudo, né? E como é que começou realmente essa briga, que foi uma briga entre dois presos que deu início, né? Perfeito. Eu estava na minha cela, era uma sexta-feira, e eu tinha já passado o meu almoço. Estava na minha cama, sentado, a minha cama dava de frente tinha uma janela que dava de frente para o campo de futebol. E eu estava então ali sentado assistindo o jogo. E no quarto andar ali do pavilhão 9 estava sendo resolvida uma rincha entre duas pessoas. Um lado mais forte e um mais fraco. O lado mais forte, o lado mais fraco, ele foi retirado, a pessoa ela foi retirada do quarto andar pelos funcionários e foi levada até para a carceragem. Os outros presos que estavam brigando com essa pessoa, eles resolveram então, tiveram a ideia então de descer até o térreo, até a carceragem, e ali pegar aquele preso. Quando os funcionários do pavilhão perceberam aquela movimentação, eles retiraram aquele preso da carceragem, abandonaram o pavilhão 9, fecharam o portão que dava acesso a ele por fora, e anunciaram para o PM, que trabalhava ali naquela muralha, que o pavilhão 9 estava acontecendo uma rebelião. Para que os telespectadores possam recordar, a casa de detenção, né,
o presídio do Carandiru, das duas formas ele era conhecido, ele é cercado por muralhas, e essas muralhas têm as guaritas, com policiais militares, inclusive armados, né? Todos tiravam guarda ali armados, e foi isso que aconteceu, avisaram o primeiro PM da muralha acima que foi avisado, né? Isso, quando ele foi avisado, ele já automaticamente ele passa um rádio para os demais, soa a sirene e anunciaram que estava tendo uma rebelião. Enquanto isso, o pessoal no campo, futebol, jogando bola, sem saber o que estava acontecendo. Quando a Polícia Militar chegou, né, quando a Polícia Militar chegou com as viaturas, chegou todo aquele aparato, o diretor da Casa de Detenção na época, o doutor Ismael Pedrosa, ele não foi até segundo relatos, ele não teria ido para saber se realmente estava acontecendo uma rebelião ou não, né? Não, porque é de praxe quando acontece alguma rebelião em qualquer presídio, o diretor ou quem quer que seja, ele contactar os detentos que estão ali dentro para saberem da real situação. E em nenhum momento, nenhum deles foram lá para conversar, para saber o que estava acontecendo, se estava havendo mesmo uma rebelião. E daí, quando a polícia entrou dentro do presídio, você estava em que lugar? Nós estávamos no pavilhão 9. Mas na sua cela ficava? Dentro das nossas celas. Quarto andar? Quarto andar. E lá não chegou a ser... na sua cela não houve tiros, né? Não houve. A minha cela ela foi invadida também. Eu me lembro muito bem que no quarto andar ele tinha um corredor que de largura, ele media uns 2,5 metros e cerâmica. E eu me lembro que os policiais militares, lá nós refazíamos a nossa comida, tá? Então os policiais militares na época eles pegavam o óleo e esparramaram pelo corredor. E eles mandaram a gente sair nu, sem roupa. E a gente tinha que nadar até na escada. E isso por uns 50, 60 metros. E a gente tinha que nadar no chão e não podia patinar. Entendi. E o chão cheio de óleo. E o preso que ficava patinando, enquanto ele ficasse patinando e não saía, ele ficava sendo espancado. Puxa vida. E tudo isso que você está falando, isso tem em algum lugar, já houve relatos de outros presos que também presenciaram isso, que viveram isso? Ah, sim, muitos deles já em revista, em outras emissoras, já relataram todos esses fatos que se aconteceu ali no Pavilhão 9. O cineasta Hector Babenco, ele produziu o filme Carandiru, que leva o nome do Carandiru. E esse filme do Hector Babenco, ele foi feito inspirado, né, no livro do Dr. Drauzio Varela. O Dr. Drauzio Varela, no livro, ele cita ele coloca uma frase que diz o seguinte, que o que ele está relatando ali, que ele, Drauzio Varela, viu, né, ele está relatando a versão dos presos. Então, no filme do Hector Babenco, o Hector Babenco coloca essa frase dizendo o seguinte, olha, essa é a versão que é dos presos, não é a versão da polícia, não é a versão oficial. Os presos que estão dando essa versão. Mas o Hector Babenco coloca isso somente no final do filme. Então as pessoas assistem o filme, né, Carandiru, e as pessoas vão se comovendo, vão se compadecendo ali, mas eles não... então, quando chega no final do filme, a pessoa nem presta atenção naquela frase. Quer dizer, onde eu quero chegar é o seguinte, que os presos dizem o que aconteceu, tais coisas, né? E a polícia diz uma outra versão, quer dizer, fica um dizendo de um jeito, outro de outro. E você afirma que é dessa forma mesmo. Mas o filme não é, como é que se diz? Ele não coloca com toda a realidade, né? O filme tem um pouco de coisas que não aconteceram, né? Ah, não, o filme ele é bastante assim... Fictício. Tem algumas coisas que a gente cheguei a assistir
tá? E tem algumas coisas que se colocam, que foram colocadas, que dentro de um sistema penitenciário não existe. Não pode acontecer. O caso da Leide, né, que é interpretada pelo Rodrigo Santoro, que faz o papel de um travesti, que se casa lá dentro, tem uma cerimônia religiosa, né? Isso não acontece, né? Não, de forma alguma. Lógico que dentro tem-se os homossexuais, sim. Mas dentro de um sistema penitenciário, se acontecesse aquela cena de um casamento religioso, com cerimônia, etc., tanto o noivo como a suposta noiva e quem estivesse realizando a cerimônia, provavelmente eles morreriam dentro ali do presídio. Tá certo. Olha, essa foi a primeira parte da entrevista com o pastor João Luiz, que está nos relatando como era, né, a vida dentro da casa de detenção, e ele próprio um sobrevivente de tudo que aconteceu lá no Carandiru, em São Paulo. No programa de segunda-feira, nós voltaremos aí com a segunda parte, finalizando a entrevista com o pastor João Luiz, e com mais detalhes aí surpreendentes para os telespectadores aqui do programa do Caçula, da TV Canal 20. Bem, amigos, está aí a primeira parte da entrevista com o pastor João Luiz. Vocês acompanharam aí, são relatos surpreendentes. E a gente vai colocar imagens, fotos também. E inclusive nós vamos tentar separar um trailer, né? Porque o filme a gente não pode colocar aqui no programa, que ele é protegido por direitos autorais. Mas o trailer parece que é ao público. Então, se nós conseguirmos o trailer do filme Carandiru, a gente vai exibir também na segunda-feira um trechinho aí. Olha, aí segunda-feira, sabe, vocês vão ver até o final aí a entrevista com o pastor João Luiz e com imagens aí fortes. As imagens mais, digamos assim, sensacionalistas a gente não vai colocar. Tem muita emissora de televisão que na época colocou imagem dos corpos. Não, isso não precisa. Nós não precisamos de audiência desse tipo, né? Nós precisamos de audiência com o nosso programa, sem fazer sensacionalismo, sem, sabe, crescer em cima de nenhuma desgraça alheia, né? São 13h07. Um abraço pro pessoal lá do Bar do Toninho. O Bar do Toninho, o restaurante do Toninho ali no Poiares, o pessoal fica lotado lá. O Donizete Machado almoça lá com o Cláudio Gomes, que o Cláudio come para inferno, né? Nunca vi como come o Cláudio Gomes, né? Dá um prejuízo pro Donizete. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Meu nome é Jordevino Olímpio de Paula, eu sou assessor jurídico do Tabelionato de Notas de Caraguatatuba. Esse é o setor de registro de títulos e documentos e registro civil da pessoa jurídica. O registro de títulos e documentos se presta a registrar qualquer tipo de documento. O registro civil da pessoa jurídica é destinado a registro de associações, entidades sem fins lucrativos. O setor de firmas e autenticações, que autentica documento, reconhecimento de firmas. Que é o setor de protesto, é o setor de atendimento ao público, pagamento de títulos, e é o setor interno, onde se guarda e conserva os documentos. É o setor de escritura, um pré-atendimento ao público de escrituras. O corredor com as salas dos escreventes, cada escrevente com a sua sala e atende o seu público, os seus clientes em particular. Esse é o setor administrativo, a responsável é a Daiane. O oficial responsável é o Jordelino Olímpio de Paula, o substituto é Carlos Eduardo Berto Olímpio de Paula. O cartório conta atualmente com 42 funcionários, entre escreventes e auxiliares. Situado na Avenida Campos Sales, número 114, telefone 3886-4381.
O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional quando se trata de lazer. Há 60 anos divertindo o povo caiçara e os turistas. Centro de Diversões Trombini é hoje uma realidade incontestável no mercado de diversão sul-americano. O Centro de Diversões Trombini é composto de mais de 50 brinquedos, somando suas 4 unidades, sendo 2 fixas em Caraguatatuba, São Paulo, e Ubatuba, São Paulo, e 2 unidades móveis. Centro de Diversões Imaculada Trombini, diversão garantida para você e sua família. Avenida Arthur Costa Filho, Avenida da Praia, Centro de Caraguá. Oi, meu nome é Elizabeth, estou há 14 anos trabalhando com colchões e quero convidar vocês que estão aí para vir aqui nos fazer uma visita. Trabalhamos com cama box, roupa de cama e também estamos trabalhando com as melhores marcas do mercado, Castor, Maringá, Ecoflex. Aqui estamos com uma grande queima de estoque, onde você irá encontrar mercadorias com 50% de desconto. Nós temos a melhor condição de pagamento e temos também a melhor entrega de todo o litoral norte. O endereço fica na Rua Doutor Altino Arantes, bem em frente ao Mercado Chibata, não tem como errar, bem no centro da cidade. Aguardo uma visita de todos vocês. Na Tanguá Frangos e Rotisserie, você encontra de terça a domingo um delicioso frango assado, saladas diversas, massas ao seu gosto, canelone, nhoque, rondelli e a verdadeira carne assada. Ligue e faça sua reserva pelo telefone 3882-2127. Avenida Engenheiro João Fonseca, 174, Centro. Rações, acessórios e medicamentos é na Agronorte, Avenida Rio Grande do Norte, 1145, no Indaiá. Telefone 3883-3814. Drogaria Oliveira. A antiga drogaria do seu Altair é a drogaria da família. Genéricos e similares com preços especiais. Drogaria Oliveira, Avenida Doutor Altino Arantes, 485, no centro, ao lado da Sales, jornais e revistas. Atendimento em domicílio. Ligue 3882-271 ou 3881-1353. Caraguatatuba conta com uma das melhores pizzarias da região. Pizzaria Lunamar. Ambiente familiar e atendimento de primeira. Experimente também as deliciosas esfirras e lanches da Pizzaria Lunamar. Avenida Miramar, 1136, Porto Novo. 3887-4640. Lunamar 2 no Sumaré. 3883-5066. Bem, amigos, já estamos de volta com o programa do Caçula. E tem a comadre Beth aí, ô Aloysio? Tem que falar da comadre Beth lá, da Telemensagens Anjos do Amor, 3882-6445. Ela entrega em domicílio as cestas, né, de café da manhã e também as cestas de flores, né? Foi um sucesso aí no Dia dos Pais, viu? O Aloysio, inclusive, ganhou uma lá. E esse Aloysio ganha tudo, né? Ganhou a cesta lá da comadre Beth. Olha só, então você já sabe, é só ligar 3882-6445, ela manda também a telemensagem e entrega em domicílio. O meu amigo Dé está lá na Elo Informática para atender você com toda a equipe, viu? Arquimedes, os funcionários ali são muito bem atenciosos e treinados para, né, atender você no que você precisar de informática. Cartuchos, modems, suprimentos, pendrive, impressoras, né? Notebook, netbook, o que você precisar de informática é só ir na Elo, que fica ali na Avenida Anchieta, bem esquina da Rua São Benedito, né? Pertinho do Bradesco, aqui no centro da cidade. Doutora Mariana, eu ia falar que são 13 horas e 13 minutos, uma mulher bonita, né? 13 e 13. Mas a doutora Mariana, que é Mariana Gonçalves, que é médica veterinária, ela é dona da Companhia dos Bichos. A Companhia dos Bichos fica na Avenida Rio Branco, pertinho do cemitério ali. Você vai encontrar não só uma clínica, né, veterinária para atender o seu cachorrinho, o seu animalzinho de estimação, mas também você vai adquirir lá as rações Premiata, que é, sem dúvida alguma, uma das melhores do Brasil, se não for a melhor. O Aloysio compra sempre lá. E a Rottweiler só... Como é o nome da sua Rottweiler, Luiz?
Pantera, o nome da Rottweiler do Aloysio é Pantera. E ela só come premiata, que nem as minhas cachorrinhas. 13 e 14, vamos lá para o Mazeizão? Olha, ontem foi aniversário do meu brother, Ricardo Antônio Mazei, Mazeizão. Todo mundo conhece o Mazei, é o melhor narrador esportivo. Olha, não só do Litoral Norte, Vale do Paraíba, um dos melhores do país. Não é dito por mim, por todo mundo que conhece o Mazei sabe disso. Ele, como narrador esportivo, ele é sensacional. O Galvão Bueno está na Globo ainda, porque, sabe, era para sair o Galvão e entrar o Mazei, porque o Mazei é bom mesmo. Mas um coração imenso, o Mazei, o coração é do tamanho, maior que o tamanho dele. E ontem foi aniversário dele, nós entramos aqui ao vivo, né, no estúdio, para comemorar com ele. Mas nós tivemos um depoimento, cada amigo do Mazei, cada pessoa que o Mazei tem uma proximidade fez um depoimento sobre ele, né? E eu fiz o meu depoimento aí, o Mazei depois comentou em cima. A gente vai reprisar aqui hoje para os amigos aí acompanhar mais uma vez aí o aniversário do Mazeizão. Grande cara. Caçula, diga aí, irmão. Ei, tudo bem? Aqui é o Caçula, seu amigo, seu irmão, você que é meu brother de todas as horas, há muitos anos, né? Nós estamos juntos aí na comunicação. Você me levou para o rádio em 1995, eu já era jornalista, mas não era radialista, e você me ensinou tudo de rádio, e através de você, da sua força, né, do seu ensinamento, eu fui para o rádio, fiz sucesso no rádio, graças a Deus, como você previu. E tivemos juntos aí em várias situações. Eu comecei com você na equipe de esportes, na Rádio Oceânica, e depois eu tive o meu próprio programa, o Plantão de Polícia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em todos os momentos da minha vida você esteve presente, você me ajudou nas horas difíceis, você me estendeu a mão, e por isso que você é essa pessoa incrível, maravilhosa que você é, que eu considero como meu irmão. Não é o meu irmão de sangue, mas é meu irmão do coração. E olha, eu quero dizer o seguinte: foi através de você também que eu vim para a TV Canal 20. O meu programa hoje é um grande sucesso, graças a Deus, graças a você, a Donizete Machado e toda a equipe. Então, Mazei, eu digo sempre isso no meu programa aqui: onde você toca, vira ouro, é que nem o Rei Midas. Por quê? Porque você tem um talento especial, você tem um carisma, você tem personalidade forte e você sabe fazer o que você melhor procura fazer diante das câmeras, não só também nos microfones, né? Nas câmeras também, no seu programa de esportes na TV Canal 20, um grande sucesso. Mas você, no microfone de rádio, Marley, você é imbatível. Você não é apenas, como todo mundo fala, o melhor narrador esportivo do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. Não, eles estão errados. Você é um dos melhores narradores esportivos deste país. Você não está numa emissora de televisão grande porque você não quer, porque você ama Caraguá assim como eu. Então quero desejar a você, olha, tudo de ótimo nessa vida, nesse dia que você faz aniversário. Você está hoje completando aí mais um ano de vida e eu tenho certeza, você vai estar muitos e muitos anos conosco, fazendo sucesso e sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um grande abraço, irmão. Tamo junto sempre aí. Valeu, Mazeizão. Ô, Caçula, valeu, irmão. Pô, legal. Eu realmente chamei o Caçula. No rádio ele começou comigo também. Mas eu chamei ele pra TV. Eu falei: Caçula, vem pra cá, cara. Vem fazer um programa ao vivo aqui. Tem uma estrutura boa a TV, né? O Donizete é meio maluco esse negócio de TV ao vivo, porque nunca ninguém conseguiu fazer. Ele conseguiu colocar no ar uma TV ao vivo. Você pega hoje a programação, tem 4 programas ao vivo aí, diariamente. Uma região como a nossa. Ninguém imaginava isso há um tempo atrás. Então o Caçula sabe falar, cara. Ele se expressa bem. E conhece de polícia, né? Que ele é policial. Ele tá dentro do ramo. É ramo dele, a atividade dele. E ele fala bem. O Caçula é danado. Ó, parabéns pelo trabalho, viu, Caçula? Um grande abraço, irmão. Saúde, viu? Desejo pra você saúde. Que ele andou aí meio ruim de saúde. Mas tá melhorando. Tá melhor. O próximo... Às vezes ele é manhoso também, viu? Sim. Às vezes ficam umas manhas, coisa e tal. Imagina, pai. Ele falou: eu peguei dengue. Você desse tamanho pegar dengue, rapaz. Vai. Aê, tá aí o Mazeizão. Ontem foi uma festa aqui na TV Canal 20. Programa do Mazei, programa de esporte. Falar nisso, eu quero mandar um abraço, um grande abraço aí para Helena e para o Sampaio. O Beto Bagaça. O Beto Bagaça, inclusive, depois eu vou contar uma história do Beto Bagaça segunda-feira que todo mundo vai se surpreender. Jurandir Romano, médico veterinário. O Aldinho da Beat Music, que não perde o programa. Diz que o cachorrinho dele se assusta quando eu dou o tapa aqui na mesa aqui. O Aldinho lá, o Aldo Navarro Magalhães. O Ivan de Oliveira.
o Nenê Caroço, o professor Júnior Javali, né? Olha, pessoal acompanhando o nosso programa, mas eu quero mandar um grande beijo especial para a Dona Ivone. A Dona Ivone é a mãe do Mazei, não perde o meu programa também, né? E ela assiste o meu e do Mazei na reprise, né? O Mazei ao vivo e depois às 19h30, já logo em seguida, o Mazei já tem a reprise do nosso programa. E também um beijo lá para a Pietra, né? Que é a filha do Mazei, e a Cristiane Avino, a mamãe da Pietra, né? Também não perde o nosso programa. Tantas pessoas, tantos amigos. Ontem nós estávamos na Fornalha Grill, comemorando o aniversário do Mazei, o prefeito Antônio Carlos estava lá, o Neto Bota, o Capitão Romano, o Coronel Longo, olha, tinha o Nivaldo Alves, meu amigo Nivaldo Alves, quem mais? Olha, tinha tantos amigos ali, né? Compareceram ali para prestigiar o Mazei, a gente estava junto na mesa, eu, o Mazeizão, e toda a galera, o Rocco Mazei, o pai do Mazei também estava junto, tomamos vinho lá, eu com o Rocco ontem, não posso nem tomar vinho mais, porque agora a glicose está muito alta no sangue, mas eu tomei um vinhozinho lá com o pai do Mazei, com o Rocco. Olha, são 13h20, nós vamos embora? Mas nós vamos fazer uma reportagem, para segunda-feira nós vamos colocar aqui uma reportagem, que é o Dia do Soldado. Segunda-feira é o Dia do Soldado comemorado, né, dia 25 de agosto, e eu vou entrevistar lá o tenente Eduardo Godoy, está aí no seu vídeo, o Eduardo Pereira de Godoy, que eu sempre chamei ele de Tenente Godoy, né? Eduardo Pereira de Godoy, que foi meu tenente quando eu era da Polícia do Exército, há 30 anos atrás, hein? E o Godoy, depois que ele deixou a Polícia do Exército, ele foi para a Guarda Civil Metropolitana, depois ele já bacharel em Direito, entrou para a Polícia Civil como delegado de polícia, e hoje ele trabalha no Tribunal de Justiça. Então é uma carreira muito bonita, nós vamos entrevistar o Godoy, falando aí do Exército, e também estamos agendando com o Coronel Pereira Neto, que era o nosso comandante também naquela época, né? Há 30 anos atrás. Vamos ver se a gente consegue fazer essas entrevistas. E o Coronel Pereira Neto é coronel da Ativa, vai ser promovido a general em breve. Continua no Exército aí, a gente vai tentar fazer uma entrevista aí nesse final de semana para segunda-feira, o Dia do Soldado. Vamos embora, Luísio? O Luísio está com fome, ele tem que ir embora almoçar, porque senão já viu, né? Ele como come esse menino, viu? Olha só, são 13h22. Quero lembrar sempre, o nosso compromisso é com o cidadão de bem. Aqui não tem para bandido, aqui o bandido sempre vai levar pior enquanto eu aqui estiver, porque aqui a polícia sempre fala mais alto e o vagabundo, é cana-mora, é grampo nele. Grande abraço a todos, muito obrigado, até segunda-feira. E olha, para amenizar aí, né, o clima, graças a Deus tivemos poucas ocorrências essa semana, para amenizar o clima de tensão, sempre a gente na sexta-feira encerra com a oração aí, com a mensagem do pastor Rodrigo Siqueira Muniz, presidente do Ministério Novas de Paz da Assembleia de Deus de São José dos Campos. Fique com a oração do pastor aí e até segunda, se Deus quiser. Mais uma vez estamos aqui pelo canal 20, aqui no programa do Caçula, e eu quero mais uma vez deixar uma palavra de paz a todos que nos ouvem através desta emissora. Eu quero dizer que Jesus Cristo é a solução. Mais uma vez, eu quero fazer, através desse programa, a oração da fé e determinar a tua bênção, a tua vitória. Ore junto comigo, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Neste momento, meu Senhor, juntamente com esta pessoa, meu Pai, que está nos ouvindo através desse programa, eu quero agora, Senhor, unir a minha fé. E nós vamos unir a fé com a fé de cada um que nos ouve e pedir, meu Pai, a tua intervenção neste caso. Seja, meu Pai, o caso na situação financeira, seja o caso, meu Pai, na situação na área da saúde. Eu quero agora, meu Pai, não importa a situação, seja conjugal, emocional, seja qual for o problema que esta pessoa está enfrentando, eu quero agora, meu Pai, na tua autoridade, determinar, meu Pai, que cada um que está nos ouvindo, que ele terá vitória sobre a sua vida. Eu quero decretar, meu Pai, que a tristeza, meu Pai, não vai fazer parte desta pessoa, mas eu quero determinar a tua alegria, a tua paz e dizer, meu Pai, ao mal que chega, o mal não vai ficar sobre esta vida, o mal não terá
como ficar, meu Pai, nesta casa que está neste momento, meu Pai, através dessa TV, está conectada ao nosso programa, ao programa aqui, Senhor, do Caçula. Eu quero determinar, meu Pai, que cada um que nos ouve, que a paz, a alegria vai reinar sobre a sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu quero desfazer agora toda obra do inferno, tudo aquilo que o inimigo tem colocado nas pessoas, no sentimento das pessoas. Eu quero dizer: mal, bate em retirada, mal, você não tem mais poder, porque chega agora, através da autoridade de Jesus, chega a bênção a esta pessoa. Eu quero determinar a tua bênção a cada um que nos ouve e dizer: o Senhor tem a solução para a sua vida. Eu estou determinando na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aqui a polícia sempre fala mais alto.